Seguinte, o tutorial do viciado em lutas. Aqui você dá o like, nunca esqueça de fazer isso, não aperta aqui, é aqui. Ativa o sininho depois de se inscrever, comenta aqui. Seguinte, vídeo vai ser longo, coloca a velocidade 2, faz o que achar certo, me acompanha, vamos. Bem-vindo ao canal do viciado em luta. Seguinte, tô tentando fazer esse vídeo há 1 trilhão de anos. Eu fiz hoje uma apresentação na faculdade sobre subdotação e habilidades. E tem umas discussões que foi uma pesquisa legal, mas teve umas discussões que é meio retrógradas até demais. Mas indiferente, isso me capacitou com a bibliografia falar do assunto de hoje. Seguinte, Pitaco do Viciado, o que é QI de luta? O que tanto falo? Antes de tudo, o que é QI? QI é o quociente intelectual, é a razão entre sua idade mental e sua idade real, é um número, um valor. Útil na psicologia para identificar alguma condição intelectual e mesmo alguma deficiência. Só para fins de explicação, você pega sua idade real para dividir. Você faz um teste. Você tem que ser um teste rigoroso, não esses de internet horríveis. Que você avalia sua idade mental e você faz a conta. O QI é o resultado. Todas são variáveis, mas por isso é usado por médicos e para pessoas da área da saúde para avaliar. Isso é praticamente útil só nessas condições, porque você usar em outros contextos é muita bobagem. É um sinal de inteligência por séculos, só que só de relativo ao lado lógico-matemático. É muito datado, é muito antigo, é besteira tu se pautar nessas coisas, é uma babaquice do cacete. Seguinte, origina da noção do século XIX para o século XX pelo britânico Francis Galton e o francês Alfred Binet, que se basearam nas pesquisas de origem da espécie de Charles Darwin, que era um contemporâneo a ele, sendo Galton primo do próprio, sobre o desenvolvimento da inteligência humana. É praticamente uma teoria quase uma seleção natural humanista, por assim dizer. Não vou me adentrar muito. Nesse sentido, Sabatella salienta que os testes de inteligência, desde essa época e hoje em dia alguns replicam, são realizados por meio de elementos que avaliam a memória, raciocínio verbal, raciocínio numérico, a sequências lógicas e a habilidade de solucionar situações do cotidiano. Isso foi até mais ou menos metade do século XX. Teve a questão de Vygotsky, tudo, Gardner, mas daqui a pouco a gente entra. Os 10 de inteligência, apesar dessa contribuição para a psicologia e para a medicina, unicamente elas, são objeto de crítica de acordo com Alencar e Freire, devido às possíveis repercussões para o indivíduo que por uma razão ou outra apresenta baixos resultados. Tipo, em caso médico é útil, em outros casos é meio indiferente, porque você não avalia conhecimento, você não avalia a capacidade de desenvolver e não avalia a experiência, você avalia um número que tenta dizer alguma coisa sobre essas variáveis, mas é impossível medir. Então é falho a não ser que seja alguma coisa para diagnosticar. Peraí, foi. É bem interessante a definição de genialidade dada por Levi Vygotsky, defendendo que a genialidade é um grau superior de talento que se manifesta em elevada criatividade, tendo extraordinário significado histórico para a vida da sociedade. Sendo escrito por Vygotsky em 1929, no livro dele que está na bibliografia. Infelizmente morreu cedo, mas foi muito produtivo. Postula ainda que a genialidade pode se manifestar em diferentes setores da criatividade humana, nas tecnologias, ciência, arte e política, o que de certa forma vai aproximar com as ideias das proposições de Gardner acerca das múltiplas inteligências, que foi publicado e levado ao mundo em 1995, na verdade eu acho que um pouco antes, mas deixa quieto. Gardner, em sua teoria, aponta que os indivíduos possuem 8 inteligências, áreas de
de conhecimento. O corporal sinestésico, que a gente vai aprofundar, o musical, o linguístico, o lógico-matemático, que o QI avalia só esse daqui. O espacial, eu acho que o espacial se relaciona bastante com o corporal sinestésico, não aprofundei muito. O interpessoal, intrapessoal, naturalista, que é bem discutido sobre, é talvez um dos mais abstratos. O existencial, falando em abstração, né? Estas inteligências, conforme postula o autor, na maioria dos casos, funcionam combinadas e a resolução de algumas atividades poderá envolver uma fusão de várias delas. Teoria que derruba de vez a inteligência unidimensional, mas o importante é matar essa porcaria de inteligência unidimensional. O meu vídeo vai focar no aspecto nichado para o combate, que participa do conjunto do corporal sinestésico. O mais importante que é impossível medir a inteligência de uma pessoa se ela tem 8 áreas de desenvolvimento. E seguinte, é uma coisa que eu abri discussão, foi com a professora que eu não vou entrar muito nisso, e a verdade é que eu só concordei, porque ela tá numa teoria de 40, 50 anos atrás, um tema que infelizmente não é muito pesquisado, não é muito publicado aqui no Brasil, não falando que tem que ser, mas se vale a crítica, que você mal sabe avaliar o aluno se ele tem de fato. É uma criança com superdotação, que superdotação é um termo não muito bom, não é usado lá fora, que é usado ainda cunhado, vai fazer o quê? Que você mal tem como avaliar. E outra, em altas habilidades, superdotação é uma, como é que eu falei? É uma terminologia, é um termo. Eu não estou achando as palavras adequadas, mas é um termo ao qual você alcunha uma criança. Não existe adulto superdotado. A superdotação, tecnicamente, além de vir a parte de questão de autohabilidade, você ter uma área de interesse que você desenvolve de forma assustadoramente ímpar, que tecnicamente eu acho que todo ser humano, em certo grau, em certo assunto, dentro de seus limites, entra nessa questão de ter alguma coisa a extrema competência, mas você não consegue nem saber direito do que a pessoa é capaz. Você nem sempre vai conseguir saber se a criança de fato é. E outra, você só vai cunhar em no máximo poucas: musical, linguístico ou lógico matemático. Existencial, não sei do que se trata. Naturalista, a não ser que a pessoa seja um jardineiro prodigioso e não vai ter muito. Interpessoal, intrapessoal não é necessariamente tão 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 visto. Espacial também não. Lógico, matemática, linguístico, musical, porque o lado musical, o lado artístico, você são consideradas artes. A linguística, a arte de se comunicar, a arte de convencer, a arte de falar, de escrever, é visto como belo. O musical, caraca, não é para todo mundo. Corporal sinestésico? Não, só uma atividade física. Luta não, luta é nem arte marcial, que termo inadequado. É assim que as pessoas veem. É escroto pra cacete, é escroto, porque tu tá preso no conceito que arte marcial não é arte. Existe muitos acadêmicos que não consideram assim, tem alguns que consideram, e tipo, é um grande incentivo ter pessoas que veem dessa forma. Mas é uma área de conhecimento que também não se compreende. Então, você pode ter uma pessoa que tem uma alta habilidade naquilo que você não tem como avaliar, e tu vai falar que a pessoa tem alta habilidade. Não ela é só habilidosa por sorte, como normalmente é falado, como foi respondido pra mim. Às vezes só tem uma questão que tu vai desenvolver ali pra frente, é uma coisa que ficou congelada, que ficou adormecida. Às vezes esse adormecimento não deixa de ser um expoente, uma habilidade alta em alguma coisa, mas
Mas não era isso que era debatido na época que foi publicado esses textos, que a corrente, não a corrente mais atual, mas a corrente mais tradicional e o tradicional hegemônico, então não abre discussão. Essa discussão toda era que eu prezava hoje, e isso daí vai se fazer útil no final do vídeo. Mas mais importante, a temática principal, o que é QI de luta? O QI de luta é um termo cunhado pela comunidade de combate, que se integra o esporte de combate, a defesa pessoal e as artes marciais. Tudo que está dentro desse guarda-chuva faz parte da comunidade de combate, e eles criaram esse termo, que é a noção, o entendimento das questões abstratas e práticas que envolvem a luta. Aqui eu escrevi errado. Depois eu tenho que aceitar. Por ser um termo que pertence à comunidade corporal sinestésica, se tratando exclusivamente de um pequeno elemento de tal conjunto, é esperar que todo esporte, toda prática que abarque em tal grupamento do corporal sinestésico possua algo análogo a essa questão de compreensão, de desenvolvimento em alguma coisa. Não sei como é chamado, vamos falar se no futebol tem o QI de bola, alguma coisa do tipo. QI de campo, não sei. Mas no meio da luta é a forma como foi cunhada. É você entender a parte prática, aplicar a parte prática, que entender e aplicar a parte abstrata. Para a noção de luta, estamos falando de capacidade de aprender uma técnica, ou mesmo roubar mais rápido. De aprender uma técnica, às vezes o roubar mais rápido é o nível mais alto, que você tem tanto entendimento técnico dos fundamentos por trás, que se você vê algo novo, tu consegue de forma abstrata compreender que passos necessitou para se executar dessa forma, e você não absorver, você integrar a técnica com a noção de luta, que também é um sinônimo de QI de luta. Você tem a capacidade de aprender uma técnica. Uma pessoa, por exemplo, uma vez eu fui dar aula, eu tentei ensinar bota, sabe? Tinha uma pessoa que não sabia nem pular polichinelo. Eu pensei, meu Deus do céu. Para essa pessoa, ela teria que se envolver muito para aprender uma técnica. Se ela não tem consciência corporal, e consciência corporal é uma coisa crucial, uma coisa basilar para a temática do corporal sinestésico, se ela não tem conhecimento de como usar o corpo, você não vai conseguir muitas dessas coisas. Mas para você aprender, você tem que entender a noção de luta, o QI de luta envolve todas essas coisas. Você aprender, você compreender uma técnica, capaz de reproduzir uma técnica, levando em conta a diferença de morfológica e fisiológica, como condicionamento e etc. O que acontece? Você viu uma técnica, você tem a base da teoria. Você tendo o QI de luta, você vai ter melhor ideia de como aplicar ela. E vamos falar, isso aconteceu quando eu voltei a fazer luta. Eu nunca chutei muito alto, eu nunca tive lá muita flexibilidade nas pernas. Levando em conta toda a minha morfologia, talvez não seja mais adequada, questão fisiológica, meu condicionamento que estava um lixo, minha flexibilidade de uma viga de ferro enferrujada. Eu precisaria criar recursos, criar formas, truques, por assim dizer, para eu conseguir reproduzir. E aquilo, nem todo mundo se adequa a uma técnica, nem todo mundo uma vez eu estava lendo um livro, nem todo mundo tem questão morfológica adequada para fazer o espacate, apertura de perna. E não tem problema, você pode desenvolver outras coisas. Também tem questão de saúde. Você não conseguir reproduzir uma técnica não quer dizer que você é desqualificado, só uma questão de corpo. Nem todo mundo é igual a todo mundo, nem todo mundo tem o mesmo corpo. Você tem que ficar bom no que lhe adequa mais. Aí o QI de luta entra na questão de reprodução, levando em conta a questão morfológica, fisiológica, vamos falar que está tudo no auge, tudo no talo. Você conseguir reproduzir de forma muito boa. Tem a capacidade de compreender sua luta e suas nuances no seu tempo.
Pessoas que têm maior QI de luta compreendem sua e outras, e ainda mais as nuances, num tempo rápido. Você nunca se interessou por luta, você está fazendo para emagrecer. Tu demora para compreender a luta e suas nuances, seus detalhes. Ah, demora muito, a pessoa muito melhor. Tá bom, ninguém tá querendo correr contra ninguém. Se você competir, aí entra a questão. Mas se você não quer competir, se você tá praticando por praticar, não tem. Opa! Ninguém vai morrer por isso. Tudo no seu tempo. Ninguém começa a fazer luta obrigado a ter um QI de luta extraordinário sem precedentes, de forma nenhuma. Esse vídeo é. Não tô forçando a pessoa a desenvolver essas coisas, sentir mal, sentir bem, sentir adequado, integrado ao que eu tô falando, mas é só pra finalidade de guiar. A pessoa tem que fazer no seu tempo. Eu vou dar exemplificação do que é um alto e um baixo, mas eu também estou levando questão de familiaridade, de tempo e dedicação, de interesse. Tá, voltando. A capacidade de compreender a dinâmica de uma luta e como está se desenvolvendo. Desenvolvendo, eu estou falando no tanto você se desenvolver, como está acontecendo a luta, como ela está desenvolvendo, como está ocorrendo. Você entender rápido como funciona a luta é importante. Se você, vamos falar, você vai fazer um sparring, tu nunca praticou, você não está compreendendo a dinâmica, tu não tem ideia do buraco que tu se meteu. Se você tentar se adequar o mais rápido possível, mostra o QI alto. E quando você já é velho de guerra, aí a gente entra numa questão mais abstrata, mais tênue. Aí entra na questão de ritmo, mas isso fica para depois. Quem ganha, quem perde. Não necessariamente o vencedor tem mais QI de luta ou não, mas de ganhar e perder, como é um esporte competitivo, tem essa questão de competição muito aflorada, não tem como não citar. Estamos num meio competitivo, não tem como não citar essa questão de vencer e perder. Agir dentro das regras em um combate para ganhar. Você tem uma regra que você sabe dela, você sabe como colocar ela a seu favor. Cara, eu sou esperto demais. Isso foi uma das últimas coisas que eu coloquei. Eu lembrei que eu fiz o vídeo na análise. Eu não sei nem se foi o primeiro ou foi o segundo, mas quando eu fiz eu acho que eu fiz o primeiro. Eu não sei se vocês lembram, não deixa de recomendar para vocês assistirem. Vai no perfil do cara, segue lá, ele vai lutar dia 15 de dezembro. Quando tá fazendo meu xará Gabriel Stancunas, o vídeo, ele me explicou como funciona a dinâmica da arbitragem, da pontuação do Karate Combat. E cara, ele tava usando a favor. Ele sabia como os os juízes costumavam olhar e pontuar. E ele espertamente ele usou a seu favor. Pra não dar nem chance pro adversário. E cara, o adversário dele era gabaritado pra cacete. Eu não lembro se era no amador, se era no profissional, em qual competição profissional, mas o cara tinha título mundial. Maluco, o Gabriel já tava ganhando a porrada. Ganhou nas regras, não teve chance. Que de luta do cacete, mano. É visionário. Tem como não. Oda é gênio, pô. Não deixem de seguir o Gabriel Stanconas. Eu acho que esse é o exemplo mais inusitado que eu coloquei. Porque eu, quando estava escrevendo, eu pensei nisso. Eu pensei, caraca, não tem como não colocar. Dando continuidade, voltando à seriedade. Entender sobre tática e estratégia. A diferença entre elas e você criar elas. Desenvolver autonomia em luta. Você mudar a sua questão da tática e estratégia ao vaso. E você não prezar necessariamente do juiz, do juiz, meu Deus, do treinador. E não necessariamente é ruim você depender do treinador. É sempre bom uma pessoa dar uma moral, falar o que ela acha, ainda mais de fora, que é uma percepção normalmente bem mais adequada. Se tornar autônomo em combate, não só se tornar autônomo em treino, mas também em combate.
A capacidade de praticar e compreender aspectos abstratos do combate. Aí entra a questão de ritmo e outras coisas. Eu não quero dar muito mole para vocês para passar todos os conhecimentos assim tão fácil não. É ser capaz de prever movimentos e resultados com as informações que adquire ao decorrer do tempo. Eu falo de vida e ao vivaço, no combate mesmo. De vida eu falo, cara, se você aprender um jab direto, você vai saber reconhecer um. E se o cara só sabe dar um jab direto, talvez você saiba que tá vindo um jab indireto logo depois. E no combate você, ao vivaço, você tentar prever, você tentar predizer. Se adequar ao combate levando em conta suas características do oponente, é que eu tô falando de adaptação tática, estratégica. A capacidade de mover de modo correto é o crucial para a questão do do corporal sinestésico, a consciência corporal, etc. Eu só pensei nisso. Pode ter mais elementos que abarquem, mas eu não consegui lembrar. Quem costuma ter o QI de luta? Em certo grau, todo ser humano e animal. E caraca, faltou um T. O que acontece? Meu teclado tá velho e o T, o H, tem umas letras que estão falhando. Aí é levando em conta, não, é levando em conta os instintos. Todo, tudo possui o mínimo de QI de luta. Se for ranquear de modo flexível, é bem maleável. Tipo, eu tô falando bem maleável mesmo. Não é porque uma pessoa analista de sofá que ela não tem entendimento. Não é porque ela seja um atleta, que tecnicamente não está numa posição alta, não é desprezando os atletas, mas é porque os outros envolvem você ter essa questão da compreensão. Mas um atleta pode estar aqui. Um atleta que ainda não conseguiu reconhecimento, não conseguiu todo esse renome, ainda tem início de carreira, não impede ele ter um QI de luta muito alto. Nada impede, essas posições são flexíveis. Analista de sofá que é pessoa que nunca praticou e gosta de dar pitaco. Os praticantes por si só, que pratica sem finalidade esportiva, atletas, que é quem coloca em prática, tem que colocar em prática. Aí tecnicamente cai no conceito todos os atletas, todos, mas eu tô falando de atletas de início de carreira necessariamente. Árbitros e juízes, o pessoal fala, juiz não sabe de luta, não sabe de... Pelo amor de Deus. Isso normalmente envolve mais a questão da corrupção e um resultado contestável, um resultado questionável do que necessariamente noção de luta. Árbitro tem que ter, juiz tem que ter. Analistas e comentaristas, para o que eles estejam falando seja credível, seja fiel à realidade, eles precisam ter QI de luta. Normalmente eles não deixam de ser praticantes, de certo modo. Os treinadores, normalmente o atleta é os músculos e o treinador é o cérebro. Como o José Aldo falou no momento que ele foi indicado ao Hall da Fama, eu achei muito bonito. Ele falou que o treinador dele é como se fosse o arco, ele movia o arco, ele mirava, ele era fresh, ele atingia o objetivo. Ele seguiu o direcionamento do treinador. O treinador tem um papel crucial, um papel cerebral, uma responsabilidade enorme sobre a luta. Eles têm que ter um QI de luta. Eu não falo, ai, você é treinador, tu não sabe muito de luta, tu é mal... Cara, é muito relativo. É esperado que você tenha e você tem que ter. É sua obrigação, sua responsabilidade. Eu não tô criticando, metendo pau, jogando direto, nem nada. Acima do que é esperado é os campeões e grandes campeões, seja promoção pequena, seja grande promoção. Grandes campeões, eu estou falando de um nível reconhecidíssimo. O campeão não deixa de se esperar de ter um alto nível. Às vezes tem um nível... Um campeão de alguma coisa pode ter um nível mediano no cenário geral, mas eu não vou entrar em mérito. Lendas e lendas vivas. Lendas são lendas. Lendas vivas são as lendas que ainda não morreram. Mas como eu tô falando, não deixa de estar muito flexível essas coisas. Tem muito a ver com o QI de luta, mas o QI de luta médio a gente pode categorizar. De forma muito flexível, como eu tô apontando, analista de sofá tem um QI baixo, um praticante tem um QI que está começando a ser alguma coisa, um atleta que está começando agora tem um QI de luta razoável, um pouco mais de um praticante, está aprendendo a colocar em prática, então vai desenvolver muito rápido.
E daqui pra frente, não deixa de ser possível que chegue até um nível jamais visto. Os atletas têm potencial para desenvolver seu que é o ponto de uma lenda ou uma lenda viva. Árbitro e juiz têm que ter um entendimento, nada impede eles aperfeiçoarem a compreensão deles a níveis jamais vistos. Treinador, existem treinadores lendários, campeões. Todo campeão quer ser maior, nenhum campeão quer não ser marcado como uma lenda memorável. Lenda, eu acho que é o maior reconhecimento possível. É o seguinte, mais importante do que o que se trata e quem normalmente detém, possui o que de luta, é como desenvolver o que de luta. Como toda e qualquer habilidade, ela pode e deve, se você quiser, ser desenvolvida. Os métodos são os seguintes: estudar. Sem caô. Papiro, filho. Esforço. Senta na cadeira. Pega folha de papel, caneta, livro. Eu tenho alguns livros sobre luta. Site da internet, YouTube, faz como tu quiser. Eu, pessoalmente, meu maior método para entender luta, maior forma, o que mais me contribuiu na minha vida, e tipo, eu leio seriamente luta tem pelo menos 7 anos, 6 a 7 anos. Eu li muito, em muitos idiomas. Me virando ou com o Google Tradutor. Estudar é muito importante, não é só ver, não é só ouvir, assistir, mas estudar propriamente. Pode não ser muito comum e nesse meio que tem essa questão da atividade física, pode ser menos comum de ser adotado ainda, mas ainda assim eu acho que tem seu valor. Nunca vai deixar de ter seu valor. É estudar da forma tradicional, de certo modo. Praticar sem muita orientação, de forma empirista, ou através do empírico, a experiência propriamente sua. Mas ao menos minimamente direcionada, de modo lento e perseverante, porque, cara, a gente tá falando do modo menos eficiente. Prática com orientação através de uma metodologia minimamente boa. É tipo. É a forma tradicional por si só de desenvolver o entendimento, a noção de luta. É prática. É praticar com uma orientação, com um treinador adequado. Olha, é, essa daqui não vou deixar de citar, mas mesmo que não cite, ainda assim existe a possibilidade de você brigar e lutar sem parar. OBS. Eu totalmente não faço incentivo. Totalmente, sobretudo a parte de brigar. A de lutar, não incentivo tanto, porque sparring, luta, luvinha, essas coisas, tudo no seu momento. Saúde é muito importante. Brigar de modo algum. Eu sou viciado em lutas, mas não sou viciado em brigas. Meu canal não é esse. Analisar combates. Cara, bem que eu podia fazer análise brigas, chamado viciado em brigas. Tá, volta. Analisar combates, não deixa de ser o que eu faço. Eu tento dissecar ao máximo, explicar ao máximo. Então meus vídeos não deixa de ser uma ótima forma de você desenvolver seu QI de luta. Tem essa questão de analisar, de estudar, entender, compreender os caras que manjam. Fórmula forma de ensinar. É uma metodologia ativa de tentar ensinar. Isso quando você está no estágio mais avançado, você quer tentar ensinar alguém que não sabe. Para você ensinar de forma concreta, tu vai ter que repensar muito o que tu sabe fazer. As primeiras vezes que eu tentei ensinar, eu nunca tinha pensado como explicar, então foi um fracasso absoluto. Hoje em dia eu acho que eu cheguei no nível de entendimento muito maior que o normal em algumas coisas. Foi porque eu não paro de pensar como é que eu vou explicar esse bagulho. Até em análise de luta, mas eu falo com praticantes, meus colegas, quando eu tô praticando. Na questão do bots, eu tenho uma questão de ter uma compreensão muito grande. E às vezes quando pratico um Muay Thai, a pessoa tá ali novinha no negócio, nunca fez nada. Eu tenho que pensar numa forma boa, uma forma decente, uma forma funcional. Então nisso a gente compreende mais a parte da técnica. Refletir, rever tudo aprendido. É aquilo, você nunca vai deixar de aprender. Você tem que revisitar tudo que você aprendeu sem pausa. Você não pode achar que é o suficiente.
A faixa preta é literalmente o início da estrada, não é o final, não é a maior conquista. Não é o início de tudo, é o verdadeiro início. A partir do momento que você pensa, tá, agora tudo começou. É aquela questão, o seu maior aluno e seu maior professor é você mesmo. Você nunca pode esquecer, deixar pra lá, ignorar qualquer conhecimento. E você repete todos os passos infinitamente, de certo modo. Aí tudo se envolve sem fim. Eu não acho que exista o ápice, o máximo. Existe comparativamente o ápice, mas eu acho que, como tudo é ilimitado, o conhecimento é limitado, o potencial humano é ilimitado, então não deixa de ser bom vocês dedicarem, de certo modo, sempre. É que eu falei na questão da verdade da arte marcial. A finalidade do lutador é o próprio objetivo dele, é alcançar seu máximo. Isso entra até numa questão filosófica, mas de forma prática não deixa de ser muito, muito importante. Existem gênios, porque eu citei Vygotsky, falei de questão de genialidade, eu acho que é uma questão pertinente. Eu não vou ignorar esse fato, eu vou defender. E tipo, em algumas coisas, eu mais do que outras, acredito que não exista, mas em luta é impossível. Não é tipo, não é que não exista, existe com ressalvos, contextos. Não é tão simplesmente sim, não. Mas na luta é muito. Indiscutivelmente, como eu já deixei evidenciado e eu tenho mais de 100 vídeos e eu já deixei meu parecer sobre isso uma cacetada de vezes. Indiscutivelmente, odeio a forma como é compreendida a questão de QI, altas habilidades, talento, dom, ser esperto, essas coisas. Mas, indiscutivelmente, de forma tão concreta quanto, existe gênio sim no mundo da luta. É indiscutível. É inegável. Para que seja compreendido meu ponto de vista, minha perspectiva, vamos voltar para Vygotsky. Eu já citei ele anteriormente, vou repassar rapidinho. Genialidade é um grau superior de talento. Talento, aí já vai vir numa explicação minha, que é mais abrangente. Talento é um alto grau de aptidão, proximidade, gosto e facilidade por determinado assunto. E como tem a teoria da questão do aprendizagem de Vygotsky, existem muitos fatores, muitas variáveis. Tal grau de proximidade determina a maior capacidade de interessar e aprender sobre um assunto, a influência social da teoria de Vygotsky, como a questão subconsciente. O que acontece? Você tem um interesse por um assunto. Você tendo interesse por um assunto, você vai gostar mais do assunto. Você desgostoso de matemática, você não vai se esforçar para aprender. Você vai praticamente ignorar. Você nunca vai desenvolver tão adequadamente numa coisa que você não tem gosto. Quanto mais próximo, maior seu gosto, maior sua vontade de aprender. E com familiaridade, com gosto, você conscientemente você vai se esforçar mais, você vai se empenhar mais para aprender. Subconscientemente, seu cérebro nunca vai deixar de parar de pensar em forma de aperfeiçoar. Com essa questão da proximidade com o assunto, adquire uma aptidão, você se torna mais apto, mais adequado àquela prática, e facilidade vem por consequência. Você vai ter mais facilidade no assunto que você gosta, como à medida que você progride, você vai ter maior facilidade com o assunto. É uma coisa construtivista, não deixa de ser construtivista. Se você vem de um meio marcial, uma família que é praticante de luta, uma família de esportista e por si só, você naturalmente vai ter um quê de luta. Tipo, você vê os Gracies, ninguém nasce sabendo jiu-jitsu. Jiu-jitsu tá entre as lutas, eu acho, não sei para aprender, mas tá entre as lutas mais especializadas, mais ímpares. Os caras sabem
E eu conheci um Gracie ou outro nessa vida. Não conheci de proximidade, mas... Cara, os caras respiram luta. Um adolescentezinho, uma criancinha, sabe muito. Sabe muito mais que uma pessoa normal que nunca teve contato com luta. É nada fora do esperado. Nada impede você ser um pouco ímpar. Você não tem nenhum familiar. Você tem um interesse muito grande, uma aptidão. Você desenvolve uma aptidão pelo bagulho. De forma muito independente. Mas o meio influencia muito. A questão do subconsciente, eu acho que é o mais crucial. Eu acho que para a questão de aprendizagem, desenvolvimento de alguma coisa, o subconsciente é tipo... Sei lá, fazem aquela analogia que o consciente é a ponta do iceberg, o iceberg todo é o subconsciente. Eu acho que entra nessa questão. Eu dou um grau de muita importância para o subconsciente, que a diferença maior a diferença em uma pessoa que não sabe de nada, um especialista de sofá, um analista de sofá, e um praticante, é que conscientemente o cara sabe muito mais. Mas a diferença do desenvolvimento de uma pessoa prodigiosa, uma pessoa que é praticante casual, tá no subconsciente. Às vezes no consciente, no esforço, mas vamos falar que esse esforço é igual. O cara com essa maior desenvoltura em tal assunto no subconsciente vai desenvolver mais rápido. É o fator que acelera muitas coisas. Indiscutivelmente, o maior grau de interesse vai levar uma propensão do aprendizado. Como eu falei, consciente ou subconscientemente. Para mim, com empenho e tempo, todo mundo pode ser digno de ser chamado de gênio no que busca ser. Na luta não é diferente. E de fato, eu acho que gênio as pessoas colocam como se fosse uma característica inata. Você é gênio ou você não é gênio? Para mim não. Para mim é um nível de reconhecimento, de aptidão, um domínio brutal sobre alguma coisa. Você não precisa ser naturalmente um gênio. Você pode desempenhar o nível de um. É questão de esforço, é questão de quando, não é uma questão se sou ou não sou. Na luta eu não vejo diferente. Tem gente de combate que demoram muito para desenvolver. Tem gente de combates muito tardios. Mas eu não deixo de desconsiderar que qualquer um pode ser um gênio. No que for, no que se propõe a ser. Mas tem pessoas que são ímpares, são naturalmente monstruosas demais. Houve, há e haverá, passado, presente e futuro, pessoas que adquiram um nível maior que seus colegas. E faz parte, natural. Vai ter pessoa que vai se desenvolver mais rápido que você vai desenvolver mais que outras pessoas. Às vezes você é o que desenvolve de forma monstruosa. Vai saber, às vezes você não sabe nem o quão assustador você mesmo pode ser. No mundo da luta é impossível afirmar que não há. Vai ter um gênio. Talento e trabalho duro se confunde. E se confunde ao extremo no mundo da luta. Não que não se confunda em outros. Porque o reconhecimento às vezes tu pode ter. Agora o empenho ninguém vai ver. Às vezes tu pode mostrar o teu treino ali, um highlightzinho, beleza, mas ninguém viu tu sangrando e suando, passando mal, vomitando pra se esforçar. Pra você ser craque na tua área, ninguém viu as horas que tu passou virando, estudando, trabalhando sem pausa. O talento trabalho duro vai se confundir. Eu acho que não existe talento sem trabalho duro, ainda por cima, porque pra você ter essa capacidade ímpar de aprendizado e desenvolvimento, querendo ou não, tu vai ter que se esforçar. Vai ter que se esforçar, porque se tu não se esforçar, você só vai ser um cara um pouquinho mais ágil, um pouquinho mais sagaz, mas nada fora disso. E como é um esporte competitivo, vai ter vencedor e perdedor. Nem sempre o perdedor se esforçou menos. O mais forçado é o vitorioso, mas todo mundo se esforça. Não tem por que invejar, porque todo mundo inveja, mas ninguém quer passar pelo que o vencedor passa. Às vezes o perdedor é uma pessoa que se coloca a camisa para sangrar, tem coração de campeão e o vencedor não. Pode ser, mas nunca, jamais, por um instante sequer tu vai falar que a pessoa não se esforçou, que a vitória foi de bandeja. Isso nunca vai existir. Algumas figuras tinham uma capacidade tão prodigiosa, nível de ímpar, que foge à compreensão.
Nível de aprendizado, nível de desenvolvimento, a pessoa chegou num nível incomparável. No sentido mais tradicional da palavra, talento existe no mundo da luta e existe gênios. Tipo, as coisas que eu falei anteriormente, só a realçada. Eles podem estar num status incompreensível, eu já falo que o subconsciente deles vive por aquilo, o consciente também. Vai existir gênios, mas não é fácil assim, não é, né, tem a questão do corpo, na luta tem essa questão corporal, o físico dita muito, mas cara, não, não tem por que invejar, só admirar, é compreender e tipo, faz parte. Vai sempre, existe uma cadeia alimentar, existe níveis no jogo, não tem muito o que fazer. Não é todo mundo que é gênio. Gênio no sentido tradicional, prodigioso, é o prodígio. Eu acho que todo mundo pode ser um gênio, mas nem todo mundo vai ser, que nem todo mundo vai se empenhar para isso, nem todo mundo é obrigado a se empenhar para isso. Mas falar, vai ter pessoas que são realmente ímpares e faz parte. Faz parte. Não existe nada de errado nisso. É como o mundo funciona. A bibliografia, eu citei esses textos. Espero que tenham gostado. Não deixem de compartilhar. Eu acho que é um assunto pertinente. Eu acho que eu fui. Não sei se eu me fiz entendido, mas eu acho que é um assunto muito interessante. Eu não lembro de ver esse vídeo, pelo menos no Brasil. Eu acho que não tem na gringa. Não deixem de comentar o que vocês acharam. Se concorda, se discorda. Dê um likezinho para incentivar. Não deixe de se inscrever no canal do Viciado em Luta. Com esses assuntos e muito mais. Raul. Opa, acabou o vídeo. Seguinte, meu povo, mandei o link do meu Insta. Segue aí. Segue o pessoal que tá na descrição. Troca uma ideia, eu faço uma análise pra você, pra sua equipe, pra qualquer pessoa que você conheça. É isso. Raul.